grave crise que o Brasil vive atingiu nas últimas semanas um elevado ponto de ebulição política e também institucional. Os poderes da República estão sendo desafiados a encontrar uma solução para o conflito que divide o país. Acontecimentos recentes aparentam representar uma ameaça à ordem institucional e ao Estado democrático de direito. O Supremo Tribunal Federal está sendo convocado para estabelecer uma ordem no caótico estado em que o Brasil se encontra. No programa de hoje, vamos debater os aspectos jurídicos da crise e o papel dos operadores do direito, sejam eles advogados, membros do Ministério Público ou juízes. As decisões do juiz federal Sérgio Moro, tão elogiadas por uns quanto condenadas por outros, são corretas ou merecem ser corrigidas? Um juiz pode representar o papel de principal protagonista de um processo tão imenso quanto importante? O teor das conversas interceptadas, mesmo legalmente, em que a presidente da República participe, deve ser divulgado sem autorização do Supremo? Enfim, são muitos assuntos no TVE Debate de hoje, que terá a participação do advogado e professor de Direito Processual Penal Jackson Azevedo, o juiz federal e professor da Faculdade de Direito da UFBA, Saulo Casale Bahia, e o procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia e professor de Direito Processual Penal da Unifax, Rômulo Moreira. Lembrando que nós também convidamos um representante da OAB para participar deste debate, mas infelizmente ele não pôde comparecer. E eu começo com uma pergunta para todos. Diante das questões jurídicas que envolvem o impeachment, qual o papel ideal do judiciário? Acho que o judiciário não deve ser o poder que protagonize os problemas sociais e políticos da nação. Eu tenho muito receio dessa judiciarização, porque a nossa história tem revelado que em momentos de crise e situações de inconformidade, sempre se procura eleger uma instância que possa, em nome do povo, resolver os problemas. Assim foi em 64, não é? Quando o conjunto de fatores que hoje mais ou menos se apresenta igual, acaba resultando na escolha dos militares como instância de solução dos problemas políticos e sociais de um país. Hoje, como não se pode mais recorrer, felizmente, aos militares para uma intervenção forçada e violenta, então se escolhe o judiciário a demonstrar, de alguma forma, a incapacidade de certos segmentos sociais de encarar e resolver seus problemas. Eu, então, acho que o judiciário, primeiro, deveria se compenetrar do seu papel, e que não é absolutamente o de ser mentor e gestor de nenhuma crise social. Doutor Saulo. Eu diria que o judiciário, o processo do impeachment é um processo político. O judiciário não tem um envolvimento direto nesse processo, é um processo, a acusação, a admissibilidade do impeachment, ela se dá na Câmara, o julgamento é feito pelo Senado, aí o presidente do Supremo apenas preside o impeachment, e talvez indiretamente, por força de elementos e dados que da investigação da Lava Jato possam ser extraídos, isto inclusive com a nova proposta da Ordem dos Advogados do Brasil possa ser incluído, não cabia ser incluído no processo atual já instaurado, porque aí deveria haver reabertura de prazo de defesa. Então eu não vejo senão indiretamente a participação do judiciário em todo esse processo. Agora, uma coisa é certa, não é possível uma ordem institucional, democrática, com ataques e desrespeito ao judiciário. O judiciário precisa ser respeitado, as decisões do judiciário precisam ser respeitadas. Eventuais decisões judiciais que tenham sido tomadas, que possam ser objeto de crítica ou reforma, existem 4 instâncias operando no tocante ao controle dos atos processuais da Operação Lava Jato, e até agora praticamente todas vêm sendo mantidas, e se alguma decisão puder ser revista, será, mas dentro da normalidade democrática e dentro do Estado Democrático de Direito. Eu não vejo razão para se associar
qualquer atitude ou ato processual a uma tentativa de golpe. Isso é muito mais um jogo retórico do que qualquer outra coisa. Doutor Romulo. Bom, não há nenhum protagonismo do judiciário no processo de impeachment. Nenhum protagonismo. Nada obstante, o magistrado Sérgio Moro, ele efetivamente quis ser protagonista neste processo de impeachment, sem legitimidade para isso, quando fez de forma ilegal vazar uma conversa telefônica da presidente da República. E isso foi muito grave, não é? E de maneira que este protagonismo, que não existe, não é? Acabou acontecendo, não é? O juiz Sérgio Moro é um protagonista hoje político do Brasil muito atuante, né, no processo do impeachment. Com todo respeito, eu discordo do meu querido amigo, o doutor Saulo, porque penso que, nada obstante o impeachment ser um processo eminentemente político, ele também é um processo jurídico, porque ele se submete às regras constitucionais e também às regras da lei 1079/50. E nós não podemos simploriamente dizer que o impeachment é tão somente um processo político. Não, ele se submete às regras do devido processo legal. Portanto, é um processo jurídico também. E concordo também que é preciso respeito às instituições, respeito ao Poder Judiciário, mas é preciso também respeito ao Poder Executivo, especialmente à maior autoridade da República, que é a Presidente da República. Respeito este que o doutor Sérgio Moro não teve. Tanto não teve que o ministro Teori Zavascki, julgando uma reclamação, retirou a sua autoridade e determinou que os autos fossem encaminhados para o Supremo Tribunal Federal. Aí no caso da nomeação do ex-presidente Lula, que o senhor está se referindo, não, o Saulo quer fazer uma colocação? Não, eu não estou me referindo à nomeação do ministro Lula, porque isso não foi alvo da reclamação. Eu estou me referindo à desautorização que o ministro Teori Zavascki deu ao Sérgio Moro, ao doutor Sérgio Moro, que ele não poderia ter levantado o sigilo, já que havia uma gravação telefônica de uma presidente da República, e só quem poderia decidir acerca da divulgação daquela conversa era o Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele usurpou uma competência do Supremo Tribunal Federal, tanto fez que a reclamação foi julgada, pelo menos monocraticamente, procedente. Ele foi desautorizado solenemente pelo ministro Teori Zavascki. Bom, eu agradeço aqui as colocações feitas pelo meu colega também, estimado e reconhecido professor Rômulo, mas quando eu me referi a que o processo de impeachment é um processo político, evidentemente eu quis dizer que ele não é um processo judicial. Ele é um processo jurídico porque tem regras a seguir, ele evidentemente é um processo jurídico, mas não é um processo judicial. Ele é conduzido no âmbito da Câmara e do Senado. Daí ser um processo político, não judicial. Não é um processo judicial. Esta questão também, e quando eu me referi também que as decisões são decisões que passam pelo crivo de 4 instâncias judiciais, sendo confirmadas ou não confirmadas, porque esse é o sistema. É assim que deve a justiça funcionar. O protagonismo, na verdade, não é de um determinado juiz federal. O protagonismo não existe, na verdade, é a justiça, é o judiciário, ele é apenas um representante circunstancial do judiciário enquanto estiver funcionando, e ele é o juiz do processo, o juiz natural do caso, mas nós devemos lembrar que as decisões são confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a turma confirmou, esses desembargadores não são citados e participam tanto quanto ele na realização das decisões. As decisões também são submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. E esta questão também da divulgação de áudios, o processo é público, a ação penal é pública.
Sim. Todas as provas colhidas são levadas aos autos, devem ser mantidas aquelas relevantes e interessantes ao processo, e são públicas estas provas. Então as provas estavam levadas porque foram tidas pelo juiz da causa como interessantes ao processo. Você acha então que foi correta a divulgação dos E vejo também o seguinte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se definiu que quando existe uma interceptação e o interceptado não tem prerrogativa de foro, e ocorre aquela escuta fortuita de alguém com prerrogativa de foro, aquela prova, enquanto sirva ao processo daquele que não tem prerrogativa, serve ao processo. Isso ocorreu no caso do senador Demóstenes Torres. Sim. E isso é um procedimento que o Supremo Tribunal Federal já assentou ser dessa forma. Certo. Mas no caso, o senhor está falando aí que então seria legal a divulgação do conteúdo das conversas telefônicas em que aparece a presidenta Dilma Rousseff. Bom, mas diferentemente do que aconteceu com os grampos, o juiz Sérgio Moro recentemente determinou o sigilo das planilhas da Odebrecht que comprovam o pagamento a 200 parlamentares de 24 partidos. Isso não seria incoerente da parte dele? Olha, eu li a notícia pela imprensa e existiu ali a informação de uma doação, mas não se sabe até que ponto essas doações foram informadas à Justiça Eleitoral, integraram prestações de conta, e como não se sabe exatamente quais doações foram declaradas legalmente ou não foram declaradas legalmente, não se pode, antes de fazer uma análise sobre isto, haver uma divulgação. Me parece que foi essa a justificativa dada a manutenção do sigilo. Você está querendo fazer uma colocação. Eu acho que retórico é seguramente querer fazer esse jogo de que o interceptado não tem prerrogativa de foro e portanto, se a conversa envolve alguém que tenha, pode ser divulgada. Isso é que é profundamente retórico. Na verdade, além do que, quando a conversa não tem qualquer relação com o objeto da investigação. Na verdade, houve um desrespeito, houve uma violência institucional, entre outras tantas praticadas por esse juiz. O papel do judiciário, que deveria ser o de controlar a legalidade, não é, do procedimento, na verdade acaba se misturando. Esse juiz é um juiz que tem uma necessidade enorme de aparecer, de se valorizar, não é, socialmente, pelos meios de comunicação. Se mistura o papel dele com o papel de um policial, com o papel de um promotor, e não respeita, na verdade, os limites e os contornos do Poder Judiciário. De forma que, no particular, não é absolutamente um exemplo de juiz a ser seguido. Doutor Rômulo também estava querendo fazer alguma colocação. Primeiro, é verdade, claro, o doutor Saulo falou em sigilo do processo, o sigilo, ou melhor, na publicidade do processo. O processo penal é público, isso está estabelecido na Constituição Federal, mas as interceptações telefônicas não são públicas. A lei estabelece que elas devem ser juntadas ao processo e em sigilo, não é? São sigilosas, portanto, e mais ainda sigilosas qualquer tipo de conversa encontrada fortuitamente que não digam respeito com a investigação criminal, razão pela qual, mais uma vez, foi ilegal a divulgação. O processo é público, mas alguns incidentes processuais não são públicos, né? Especialmente a interceptação telefônica. E o argumento do juiz Sérgio Moro, não é, e concordo com a colocação do Dr. Jackson, né? O argumento de que ele atendia ao interesse público é um argumento falacioso, porque o interesse público que ele deveria atender era o interesse da segurança nacional. Ele causou um abalo à ordem pública ao divulgar aquelas conversas da Presidente da República, além de outras autoridades públicas. Isso deveria ficar sob o crivo
do Supremo Tribunal Federal e não de um juiz de primeiro grau, né? Doutor Saulo, está querendo? Só para complementar, por favor, ainda no que diz respeito à palavra do nosso colega Saulo, em relação ao sigilo imposto, né, na delação ou na planilha da Odebrecht, há aí uma incoerência absurda, né, do doutor Sérgio Moro, porque a prevalecer a tese de que há interesse público, ele deveria também não estabelecer nenhum tipo de sigilo, não é? Porque, afinal de contas, já que ele entende que a sociedade brasileira precisava saber, não é, do que estava a acontecer na República, não sei porquê, agora com essa delação premiada, não é, de alguns executivos da Odebrecht, também não há interesse público de nós todos sabermos, né, quem são os políticos e todos os partidos que supostamente são corruptos, não é? Doutor Saulo. Bem, eu queria discordar dos meus colegas aqui do debate, dizendo que a visibilidade que teve o juiz Moro foi uma visibilidade involuntária, porque ele tem sido bastante discreto, ele tem evitado entrevistas, ele efetivamente tem sido buscado pela imprensa, pela dimensão do caso que ele conduz e eu diria que a visibilidade que ele teria, qualquer juiz que estivesse à frente desse caso ia ter uma visibilidade semelhante. Eu vejo praticamente qualquer juiz federal que estivesse conduzindo esse caso ia conduzir de uma maneira muito próxima e nós devemos efetivamente evitar essa personalização, até porque as decisões elas são mantidas pelas instâncias superiores ou não dentro da normalidade do Estado de Direito. E essas decisões vão passar pelos crivos sucessivos de todas as instâncias superiores e estão passando já. Se uma ou outra decisão tiver qualquer correção a ser feita, assim será feito. O que ocorre, e nós podemos perceber, é que toda essa discussão, na verdade, muda o foco. Muda o foco. Nós temos um impeachment reclamado por fatos determinados. Sim. Falta de indicação de passivos, pedaladas fiscais, isso é o que há na petição do impeachment. A falta de transparência nas contas públicas, criação de créditos ilegalmente, responsabilidade, crime de responsabilidade, tudo isso está sendo discutido e, no entanto, a discussão passa a ser se cabia ou não cabia realizar escutas, que é algo que vai ser passível de crivo judicial, que vai passar pelo crivo judicial, é uma questão controversa no mundo jurídico, e isso vai ser, a prova vai ser considerada útil ou não ao processo, e é uma prova que quem critica, né, a colheita dessa prova diz que não tem relevância para o processo, então não deveria, na verdade, estar centrando o debate. E, na verdade, isso tudo só faz desviar o foco para o problema principal, para a questão que deve ser enfrentada, que deve ser respondida pela Presidência da República, se há ou não a prática daqueles crimes, daquelas infrações que constam ali na indicação são indicadas na petição de impeachment. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo e volta a conversar mais sobre o impeachment no próximo bloco. De volta com o segundo bloco do TVE Debate, que hoje discute sobre os aspectos jurídicos do impeachment. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão do protagonismo que o juiz Sérgio Moro adquiriu nesse processo e tanto o doutor Jackson quanto o doutor Romulo estavam querendo voltar a essa questão. O senhor queria dizer o quê? Não quero voltar à questão de que essa não deve ser a nossa preocupação central. A questão central realmente é a questão do impeachment, não é? Primeiro, diferentemente do que Saulo colocou, não há absolutamente crime determinado nenhum atribuído à presidência da República. O impeachment pressupõe a existência de um crime e que até hoje, na verdade, não foi indicado nem foi apresentado. Porque a discussão que há sobre as pedaladas fiscais, que na verdade é um manejo administrativo
para atender e não comprometer os planos sociais que fizeram desses governos dos últimos 12 anos o objeto dessa perseguição política que agora quer culminar no golpe do impeachment, não é? Então não há absolutamente qualquer crime determinado atribuído ao presidente. Há, na verdade, uma revolta dos setores dominantes da sociedade, certamente do 1 ou 2% que controlam a economia e que são a classe economicamente hegemônica. O impeachment não tem respaldo legal? Não, isso vai se investigar. Até agora eu não vi respaldo legal. Não me convenci do que foi apresentado da existência de um respaldo legal. Certo. Na verdade, é uma movimentação meramente política e ideológica e de classe. Agora, evidentemente que para isso ele precisa contar com alguns fatores prévios. Por exemplo, a questão da corrupção. A corrupção nunca foi motivo de luta, de combate sério nesse país. A corrupção existe desde que o Brasil existe. Por que só agora ela seria objeto de algum ataque a ponto de justificar o impeachment? Ninguém é a favor da corrupção, certo. Mas a corrupção está nos mercados, está no mercado, sobretudo, não é a questão da corrupção. O problema é que agora ela está sendo atribuída a um partido que incorpora as aspirações sociais e por isso é que é objeto dessa perseguição. Em segundo lugar, a nossa classe média, Sim. que é uma classe média não devidamente politizada, não é? Em terceiro lugar, a questão do monopólio dos meios de comunicação, que segundo o Zaffaroni é hoje o grande perigo para as democracias mundiais, né? E por último, a escolha de um protagonista, como se tem agora o judiciário para poder justificar a canalização dessa revolta, que é uma revolta contra o progresso social e político que o Brasil tem experimentado. Doutor Saulo. O Jackson coloca efetivamente estas ideias que são as que estão basicamente no manifesto contra o impeachment, né, que foi subscrito inicialmente pelo professor Celso Bandeira de Mello, vários juristas e pessoas, né, que acompanharam. Mas eu não quis dizer que os crimes aconteceram, eu quis dizer apenas que estes são os crimes de responsabilidade apontados na petição do impeachment, que foi uma petição de Hélio Bicudo. Se justifica? A petição foi subscrita por Hélio Bicudo, por Miguel Reale Júnior e por Janaína Pascoal. É uma petição que foi admitida na Câmara e que gerou o início do processo. A presidente tem mais, parece que algumas sessões para apresentar ainda a defesa, e esta é a situação. Ela deve responder a isto. Se aconteceu ou não aconteceu a prática desses crimes, e essa petição menciona Passadina, menciona a delação dos diretores da Petrobras, não menciona o Delcídio, mas menciona essas outras. Se a Câmara aceitar, isto passa para o Senado, que vai instaurar ou não o processo. Eu não adianto conclusão quanto a ter ou não ter havido o crime, nem faço uma defesa. Eu acho que isso deve ser analisado com todo critério pela Comissão Especial da Câmara, que vai analisar. São representantes de todos os partidos, vão analisar o cabimento ou não. Certo. Doutor Rômulo. Bom, já fazendo a ressalva de que o que importa, especialmente neste bloco, é a questão do impeachment, a questão técnica, mas eu apenas queria pontuar, e mais em razão do que foi dito pelo professor Saulo, que não é bem assim, não é, a conduta do Sérgio Moro. Ele não age exatamente involuntariamente. Com todo respeito, doutor Saulo, com relação ao impeachment, eu tenho muito pouco a acrescentar ao que foi dito pelo professor Jackson. Não há nenhum fato, né, que tipifique crime de responsabilidade nos termos da Lei 1079/50. Primeiro, o artigo 85 da Constituição estabelece quais são os crimes de responsabilidade em tese.
depois remete para uma lei ordinária, que é a Lei 1079/50. Nesta lei ordinária, especialmente no artigo 10, você teria alguns tipos penais que se assemelham à prática de alguns crimes de natureza orçamentária, mas nem de longe as pedaladas fiscais, as chamadas pedaladas fiscais, se enquadram nesse tipo. Primeiro, que para configuração de crime de responsabilidade fiscal é indispensável o dolo. O dolo. Não há dolo, não há crime sem dolo. Não há crime sem dolo. E isso é técnico. Isso é da dogmática penal. Não há crime sem dolo. Isso, inclusive, vale para os atos de improbidade administrativa. O senhor acha, então, que não se justifica esse pedido de impeachment, é isso? Não se justifica. E ele peca por um vício de origem, porque esse pedido de impeachment surgiu a partir de um ato de vingança do atual presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que este sim está sendo acusado por crimes muito graves pelo Procurador-Geral da República. Este sim é acusado de crime. A presidente Dilma não é acusada de nenhum crime pelo Ministério Público, de nenhum crime. Sobre haver ou não haver crime de responsabilidade, sobre essas acusações das relações premiadas, que são mencionadas na petição do Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, essas práticas das pedaladas, o artigo 85 da Constituição Federal diz que é crime de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, e especialmente a probidade na administração, o cumprimento das leis. Bom, basta isso, ao meu ver. Basta isso. Quer dizer, eu acho que se houve ofensa à probidade da administração, se houve descumprimento de leis, inclusive lei de responsabilidade fiscal, leis orçamentárias. Qual é o tipo penal? Aí nós vamos à Lei 1079. Eu 1079. trouxe ela já imaginando que a discussão pudesse evoluir para isso aí. Qual é o tipo? Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal. Nós estamos aqui no artigo 10º. Só para mencionar os crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. Qual é o tipo? Nenhum tipo. Mencionar todos é fácil. Dizer ofensa, probidade é fácil. Eu mencionei tipos. Qual é o tipo? Qual é a conduta tipos que configura o princípio da reserva legal? Exatamente. Se o senhor me mostrar um tipo aqui, mas não há crime sem lei anterior que o defina. Qual é o crime? Qual? É preciso que me diga qual. Eu só queria dizer aos meus colegas que a petição de 65 folhas, da qual se espera uma resposta da presidência, indica os tipos. Pronto, então eu vou dizer. E isso está, então, sob o crivo da Câmara dos Deputados no momento da comissão especial. Só uma observação. A petição foi subscrita pelo professor Miguel Reale, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso. Foi subscrita por Hélio Bicudo, né, ex-integrante do PT, que tem uma mágoa enorme do ex-presidente Lula, porque não nomeou para uma corte internacional e ele não perdoa o ex-presidente Lula até hoje. É simples. O senhor acha, então, que não tem respaldo legal para ter esse impeachment hoje, né? Já vimos aqui que o meio jurídico, de uma forma geral, assim como o Brasil, está bem dividido com relação à questão do impeachment. Eu queria colocar uma questão aqui para todo mundo. A democracia brasileira, a gente pode considerar que é uma democracia recente em função do final da ditadura. Nós, em 1992, já passamos por um processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A gente passar agora, novamente, por outro processo de impeachment, isso significaria que o Brasil tem uma democracia frágil ou uma democracia forte? Você toca num ponto fundamental. A nossa cultura política é uma cultura antidemocrática. E no momento em que você começa a exercitar e a construir uma democracia de participação popular, é claro que essa cultura se manifesta. Todo esse movimento do impeachment é exatamente uma revolta contra a democracia que tem sido instalada no país. Uma democracia social,
uma democracia econômica, é essa democracia que incomoda os 2% da população que detém 90% dos recursos econômicos. Por isso que existe esse processo de impeachment. Exatamente pela fragilidade, quando a democracia se revela possível, potencialmente forte, então ela tem que ser atacada. Por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura antidemocrática. Doutor Saulo. Eu vejo justamente o inverso. Para mim, o impeachment é um instituto jurídico que somente dentro de uma ordem constitucional regular, uma ordem constitucional democrática, pode fluir. Sem democracia, como se o direito fosse neutro, desculpe, o direito não é neutro. O direito não é neutro. Fora de uma democracia que não existe impeachment. Ou seja, impeachment não é golpe. Impeachment é um processo regular de controle de atos do presidente da República, dentro da teoria dos freios e contrapesos entre os poderes. Não há nada de golpe no impeachment em si, se ele for juridicamente processado, juridicamente apreciado e julgado. Eu não vejo no impeachment em si um golpe. Agora, evidentemente, quem suporta quer chamar de golpe. Isso aí é natural, é esperado. O que não podemos, também, professor Rômulo, é personalizar, achar que o impeachment ocorreu porque o Hélio Bicudo não foi indicado para uma corte. Personalizar pessoas, personalizar o juiz do caso, subjetivizar, achar que ele tem uma motivação. São instituições atuando. A OAB aprovou pela quase total unanimidade, apenas não deliberaram a favor do impeachment a seccional da Ordem do Pará. Nós devemos evitar essa subjetivação, essa personalização. Eu repito, não é o juiz Sérgio Moro que está atuando, é o judiciário que está atuando. Não quando a Câmara está decidindo, não está decidindo com base em uma personalização, porque é uma vingança. Eu não vejo assim. Eu vejo efetivamente como instituições atuando e só vejo a possibilidade de impeachment em um ambiente democrático. Porque se houvesse aqui ditadura e autoritarismo, teriam ocorrido ou teria havido recurso a diversos outros meios para impedir este curso natural do processo de impeachment. E se está correndo é porque temos democracia, estamos atuando na democracia. É importante lembrar que a OAB não representa absolutamente o melhor caminho. A OAB apoiou o golpe de 64. A OAB apoiou o golpe de 64, só se mostrando contrário em 68 com o advento do AI-5. Então a história do OAB no particular não é tão confiável assim. E nem quer dizer que a decisão do OAB seja uma decisão que expresse a vontade da maioria dos advogados. O Brasil tem mostrado que não. Há atos de advogados no Brasil inteiro, nas faculdades todas de direito, nas praças, estão revelando que os advogados não concordam, não legitimam essa decisão espúria da OAB, que repete o erro de apoiar a ditadura em 64. Muito bem. Próximo bloco a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta no próximo bloco a discutir sobre essa questão do impeachment e de democracia. Estamos de volta com o último bloco do TVE Debate de hoje, que está discutindo sobre a questão do impeachment, a legalidade do impeachment do Brasil. E do bloco anterior nós estamos falando sobre a questão da democracia, o que esse processo de impeachment pode trazer de fortalecimento, de fragilidade para a democracia do Brasil. E eu volto com o doutor Rômulo, que queria se manifestar a respeito dessa questão. O impeachment, ele é golpe. Mas, veja, não é pelo fato do impeachment ser um instrumento da democracia, e porque está na Constituição Federal, que ele não é golpe. Ele é golpe porque ele não atende a um pressuposto básico que está na Constituição Federal, que é a prática de um crime de responsabilidade. Não se aponta um fato concreto, como foi dito. E então é um golpe. É um golpe. Como foi bem dito como foi perfeitamente colocado pelo professor Jackson Azevedo, não há mais na conjuntura mundial, não há nenhum apoio, por exemplo, da Embaixada Americana, né, de um golpe militar. Né? Os Estados Unidos não financiam mais militarmente a tomada do poder dos países periféricos. Então, eles financiam de uma outra maneira.
através das autoridades civis. E é isso que eles estão fazendo, né? Os Estados Unidos estão financiando um golpe branco no Brasil. Não é? Um golpe branco nesse sentido, aí, para não ser interpretado de maneira equivocada, já que há esse patrulhamento aqui ideológico entre nós. Não é? Um golpe branco no sentido que não é um golpe militar. Né? Então, o governo dos Estados Unidos estão certamente financiando essas forças conservadoras do Brasil dentro do Congresso Nacional, capitaneadas aí por exemplo, Aécio Neves, Ou José seja, Serra, você acha que nesse etc. momento esse processo de impeachment não faz nenhum bem à democracia brasileira? Absolutamente. Mas não faz bem a democracia brasileira, que você vai depor um presidente da República que foi eleita de forma legítima pela maioria que não espera as eleições? Do povo brasileiro, não é? E porque está fazendo um mau governo. Impeachment não é para tirar um governo que eventualmente faz uma má gestão. Quem tira governo que faz má gestão é o povo, depois que esse governo cumpre o seu mandato. É isso aí. Agora, nós temos já um processo de impeachment em andamento, né? E voltando à questão da OAB, a OAB está querendo entrar com um novo processo de impeachment para justamente juntar ao processo os depoimentos do senador Delcídio do Amaral, que não fazem parte desse primeiro processo de impeachment. Isso não vai causar ainda mais confusão dentro do processo político que o Brasil vive hoje? Eu diria que, por conta justamente de não dever haver essa inclusão, é que não foi admitida essa inclusão pela atual comissão, porque aí reabriria o prazo de defesa, porque a presidente, evidentemente, teria que falar sobre aquelas acusações cujo prazo já tinha começado a correr. Mudaria então, todos os prazos. só um novo pedido, então, para comportar esse tipo de nova acusação. Certo. E se esse novo pedido pode correr concomitantemente com o pedido atual, é uma questão também que vai ter de ser decidida. Ou você vai aguardar uma deliberação, porque findo o prazo de 10 dias úteis de sessão para a defesa, vem 5 dias, 5 sessões para a deliberação da comissão e aí é levada a plenário. Com 342 votos, o impeachment, a acusação é admitida. É admitida a instauração e aí então comunicado ao Senado para que delibere sobre a instauração. Então esse é o processo, né? Se um novo pedido da OAB vai ou não aguardar o trâmite deste ou vai correr concomitantemente, isso não está ainda decidido. Não foi ainda deliberado pela Câmara, porque isso não ocorreu ainda. Certo. Agora, dentro do processo de impeachment que hoje está em andamento, né? Quem está presidindo é o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que está sendo investigado pela Operação Lava Jato, assim como o presidente do Senado, Renan Calheiros, também. Isso não impediria de que eles dois estivessem à frente desse processo? Me desculpe voltar a falar na frente dos colegas, mas é por isso que nós precisamos despersonalizar e não entender que tudo se faz. É a instituição Câmara que está à frente. Se o deputado Eduardo Cunha não for presidente ou tiver sido afastado, será o presidente da Câmara que assumir a presidência da Câmara, que estiver em exercício da presidência da Câmara e conduzirá o processo. Porque quem está a se manifestar é a instituição Câmara dos Deputados. Circunstancialmente, a este deputado Eduardo Cunha presidindo, ele pode não ser aquele que chega até o final do processo na Câmara de impeachment. Sim. Ou pode ser. Mas é a instituição que está oficialmente, né, circunstancialmente, se ele está respondendo a um processo também, né, por desvio de verba, por não declaração de contas no exterior, isso não deveria causar um impedimento, doutor Jackson? No plano moral, sem dúvida nenhuma. E no plano legal institucional, está em curso, né, um processo de natureza ética e há um pedido, inclusive, de cassação do mandato dele. A gente teria que ser apreciado pela instância política e, em último caso, pela instância judicial. Não é? Mas penso, a meu juízo, que sim. Uma vez comprovado que ele praticou um fato
ilegal, irregular, isso causaria o impedimento. Doutor Romulo. Bom, ele responde ao processo na comissão de ética, né, que visa a cassação do mandato, e também há um pedido do Procurador-Geral da República para afastá-lo da presidência da Câmara, né? Enquanto isso não ocorre, ele tem, institucionalmente, ele é o titular, né, ele tem a competência para a presidência desse processo. Eu só faço, viu, professor Saulo, uma certa uma certa consideração, né? Porque se alguém que está personalizando aqui sou eu, né? Eu faço uma meia-culpa, né? Eu acho muito difícil, diante desse momento político muito conturbado que a gente vive, despersonalizar a discussão, né? E eu aqui peço desculpas a vocês todos, aos ouvintes. Eu acho realmente essa é uma falha minha, né? Despersonalizar, né? E razão pela qual eu cito nominalmente o nome de um juiz, o nome do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o nome do presidente do Senado. Mas são os protagonistas nesse momento da situação. Pois é, como é que se despersonaliza, por exemplo, Eduardo Cunha com acusações gravíssimas, né, de dinheiro no exterior? É um homem que do ponto de vista legal, ele tem o comando do impeachment, mas como é que será que ele tem legitimidade, né? Foi um ato de vingança esse processo de impeachment. Como é que eu posso despersonalizar, né? Como é que eu posso despersonalizar a figura do Sérgio Moro, né, que levantou um sigilo na véspera de uma manifestação que haveria contra a presidente Dilma e manda para a Rede Globo, não é, um diálogo da presidente da República? Como despersonalizar isso? Assim como a maioria da população brasileira, o judiciário, os juristas também brasileiros estão divididos com relação a essa questão? Com certeza. Os juristas estão divididos com relação à ocorrência ou não de crime de responsabilidade, ocorrência ou não de excesso por parte do juiz Moro nessas decisões. Eu só queria dizer que todas essas decisões judiciais devem passar pelo crivo das instâncias e recursais existentes. Nós devemos respeitar as instâncias judiciais, nós devemos evitar a politização exagerada de questões jurídicas. Então está existindo no Brasil hoje uma politização do jurídico excessiva e desrespeitando-se às instituições, principalmente desrespeitos e acusações que são muito caras e muito graves, porque o custo delas é muito grande para a democracia, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público Federal, seja a Justiça, de um modo geral, e nós devemos, aí sim é que eu vejo com menoscabo a essas instituições um risco de golpe, de atentado à democracia. Nós devemos respeitar essas instituições, estão agindo dentro da normalidade, sujeitos às decisões judiciais, aos recursos existentes no ordenamento jurídico, e não vejo por que tentarmos achar que isso pode ser politizado. Isso não é matéria de politização. Doutor Romulo. O senhor também não acha que deveria ser preservada a figura da presidente da República pelo juiz Sérgio Moro? Não é uma instituição, tanto quanto o Poder Judiciário? Ou o Poder Judiciário está acima do Poder Executivo? Eu vou dar uma resposta. Quando o juiz Moro determina a juntada, ele entende que aquela informação, ele entendeu, é uma decisão judicial, ele entendeu que aquela informação tinha relevância para o processo que ele conduzia, que tinha alguma coisa ali de responsabilidade penal, a ver com embaraço à justiça, seja o que fosse. E determinou a juntada. Ele errou, ele acertou, isso vai ser colocado sob crivo judicial. Ele entendeu isso, mas eu não quero me manifestar sobre o caso dele. Eu estou dizendo apenas, ele entendeu, é um caso judicial a cargo de outro juiz, conduzido por outro juiz. Eu prefiro ficar... Pergunta não tem nada... Eu quero saber se o Poder Executivo não merece também o respeito e a dignidade que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo merece na República. Que é. Ou se o Poder Judiciário está acima do Poder Executivo. Mas com toda certeza o Poder Executivo merece toda a consideração e evidentemente, se houvesse
um comprometimento da segurança nacional. Se o juiz entendesse que havia comprometimento da segurança nacional, ele teria limites a agir, mas ele não entendeu isso, que havia comprometimento da segurança nacional, entendeu apenas que eram fatos relacionados ao crime do investigado, e relacionados ao investigado, determinou juntada. É uma decisão passível de crítica. Eu acho que o grande dilema que o Brasil vive hoje, eu sou professor de Direito Constitucional, Sim. é vivermos sob um regime de presidencialismo de coalizão. Esse é o grande dilema, é gerador de crises, o presidencialismo de coalizão. É algo que foi instaurado, digamos assim, pelos Estados Unidos. Presidencialismo de coalizão. É um sistema presidencialismo forte, onde se tenta buscar o apoio do Congresso para as medidas que devam ser aprovadas. Essa maioria no Congresso tem que ser construída necessariamente para que o presidente possa governar. Muitas vezes de forma espúria. Muitas vezes de forma espúria, porque há o fisiologismo explícito, a distribuição de cargos, a distribuição de recursos. Por exemplo, de março do ano passado, 23 milhões de reais para as emendas parlamentares. Este ano, 200 e tantos milhões. Você tem um fisiologismo explícito com distribuição de verbas. O mensalão foi um índice disso. O presidencialismo, tal como existe hoje no Brasil, Estados Unidos, boa parte da América Central, América do Sul, África Equatorial, existem 30 e poucos países presidencialistas no mundo. A maioria dos países hoje no mundo é parlamentarista. Porque no parlamentarismo você tem a maioria que se forma, governa. Você não tem essa necessária necessidade de alcançar dependência. Então você tem, quando um governo é impopular, desconfiança, o governo cai, você não tem que ficar 4 anos esperando uma mudança. Então você tem um sistema gerador de crises, e o que nós temos hoje é um aparato institucional com presidencialismo de coalizão que não está, ao meu ver, atendendo adequadamente às necessidades da sociedade brasileira, porque faz persistir crises que não deveriam persistir, não se vê uma solução, e aí o recurso ao impeachment tem que configurar o crime de responsabilidade, e isso foi colocado, essa proposta de volta ao parlamentarismo, introdução do parlamentarismo, já está em pauta no Congresso. Se fala também em recall, que é aquela situação onde o mandato pode ser abortado, abreviado por voto popular direto. O importante é que nós entendamos que precisamos transformar o sistema político e aperfeiçoar o sistema político. Certo. Óbvio que nós não podemos pensar que vamos adotar o parlamentarismo por imitação, porque toda a Europa é parlamentarista, mas não é porque toda a Europa é parlamentarista que nós seremos parlamentaristas. Nós seremos porque talvez seja melhor. Muito bem. Nós já estamos chegando ao final do TVE Debate de hoje. Eu pediria aos senhores as considerações finais a respeito do que esse processo todo traz de lição aí para a nossa democracia. Começando com o Dr. Rômulo. Bom, para encerrar, eu gostei muito do debate, foi um aprendizado mesmo, e eu quero dizer que acho que o combate à corrupção é importante, mas eu não acredito que a corrupção seja um problema que será resolvido pelo sistema jurídico. Eu estou absolutamente convencido disso. A corrupção é um problema sistêmico, mas é do sistema econômico, do sistema capitalista, não é? E do sistema político, não é? Razão pela qual ele deve ser modificado. Então, não me parece que haja salvadores da pátria, não é? E não me parece que esta Operação Lava Jato vai resolver o problema da corrupção, como a Operação Mãos Limpas não resolveu, tanto que a Itália é um país altamente corrupto, basta ver os índices de corrupção hoje. E a cria que a Operação Mãos Limpas deu, que foi o Berlusconi, não é? Então é uma ingenuidade achar que a Operação Lava Jato vai resolver a corrupção no Brasil. Não vai.
não acreditem nisso. O que vai resolver o Brasil é a mudança do sistema econômico e a mudança do sistema político e o respeito ao devido processo legal. E o respeito ao devido processo constitucional implica em respeitar o voto popular e aguardar em 2018 para nós escolhermos um novo governante. Muito bem. Lembrando que nós convidamos para o TVE Debate de hoje um representante da OAB que infelizmente não conseguiu comparecer. Doutor Saulo. E indo na mesma linha da colocação final feita pelo meu colega Rômulo, evidentemente que a Lava Jato não vai eliminar a corrupção do Brasil, mas nós precisamos compreender que a corrupção é um grande mal para a sociedade brasileira, para qualquer sociedade, porque ela inexoravelmente leva à concentração de renda. Corrupção leva à concentração de renda, corrupção leva a serviços públicos pior prestados, uma população que vai se divorciando do entendimento de que o Estado é reunião de todos para um bem comum. Existem alguns que são mais iguais que outros, né, quando você vive num sistema corrupto, mas o que nós precisamos é entender que valores são essenciais. E nós precisamos mudar os nossos valores e nossa relação com a política. Nós não podemos aceitar roubar mais fazer, rouba mais faz. Isso não é possível. Nós não podemos tolerar más ações. Nós temos de ter um comportamento ético na nossa vida pessoal e na nossa vida pública. E enquanto não tivermos a média da sociedade brasileira participando ativamente destes valores, nós não teremos um judiciário refletindo isso, uma política refletindo isto, mas precisamos então começar a agir, fazer a nossa parte a cada passo, a cada momento. E aí o sistema jurídico tem papel, né, nesse momento aí, quando você procura através dele reafirmar e afirmar valores transformadores para a sociedade. Temos de combater a corrupção, respeitando os direitos fundamentais, o Estado de Direito, e é isso que está se procurando fazer. As forças de controle hoje, Ministério Público, Justiça e forças políticas, todas têm de se unir em torno deste propósito, destes valores adequados e bons, né, e relevantes. Ok. Muito obrigada mais uma vez a participação dos senhores. Doutor Jackson. Eu subscrevo integralmente as considerações do professor Rômulo, do professor doutor Saulo Casale. Estamos acordes nesse particular. A corrupção é um mal que deve ser combatido e não é por outra razão que os últimos governos brasileiros, desses últimos 12 anos, a combate à corrupção tem sido uma política de governo muito claro. Nenhum governo anterior conseguiu franquear o combate à corrupção, tal como os governos dos últimos 12 anos. Quer dizer, aparelhando a Polícia Federal, aparelhando o Ministério Público, sustentando a autonomia das instituições, fazendo do combate à corrupção uma meta clara como método de governo, com uma vantagem em relação aos governos anteriores. É de não engavetar o processo, é de não maquiar, é de não dissimular, atirando contra o próprio pé e deixando a claro que é interesse do governo combater a corrupção. Muito obrigada mais uma vez aos senhores. O TVE Debate de hoje fica por aqui. Lembrando que este e outros programas você encontra no nosso portal ideb.ba.com.